Aleluia. No livro de Judas, está lá no finalzinho da sua Bíblia. Você que eu ainda não dei um abraço, que eu não cumprimentei, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. O melhor lugar para você estar no domingo à noite, querido, é expondo a sua vida à palavra de Deus. Você é uma pessoa que sabe fazer boas escolhas. Você escolheu estar aqui, você escolheu ouvir aquilo que Deus tem para compartilhar ao seu coração. Aleluia. No livro de Judas, lá pertinho do fim da sua Bíblia, você chegou comigo lá? Aleluia. Judas, no versículo de número 20, ele diz assim, ó: Vós, porém, amados irmãos, edifiquem a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Guardai-vos no amor de Deus, esperando sempre a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E andem em uma vida, se compadecendo daqueles que estão em dívida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos no temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que é que Judas está dizendo aqui, querido? Ele está nos ensinando a viver uma vida que agrada o coração de Deus. Judas, ele está dizendo, irmãos, que existe uma vida no Espírito, onde nós vamos produzir obras, onde nós vamos amar as pessoas e nós iremos odiar o pecado. Judas está nos chamando, querido, para viver um estilo de vida, onde de fato nós não apenas vamos falar que somos crentes, mas nós vamos ter cara de crente, nós vamos ter cheiro de crente, nós vamos ter obras de crente. Sabe por quê, irmão? O mundo está precisando de crente. Aleluia. Eu vou falar isso de novo para você ficar um pouquinho mais feliz, amém? Querido, o mundo está precisando de crente. O mundo está precisando de você, sabia disso, querido? Quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz que o Deus desse mundo cegou o olho das pessoas. Ele não apenas fala isso, mas ele diz que o Deus desse mundo não é o nosso Deus, mas o Deus desse mundo é aquele que se revoltou contra Deus, é aquele que saiu dos céus e foi lançado na terra. O Deus desse mundo, irmãos, é Satanás. Ou seja, o mundo lá fora jaz em trevas, o mundo lá fora jaz o maligno, o mundo lá fora está cheio de doença, o mundo lá fora está cheio de promiscuidade, o mundo lá fora, irmãos, eles nadam de braçada para a corrupção e destruição. Mas de repente, quando nós começamos a ler a nossa Bíblia e conhecer a nossa história, nós vemos que Deus não criou o homem para andar assim. E quando Deus olha para o homem estando distante dele, quando o homem estava junto das obras ruins, manchado pelas coisas da carne, a Bíblia diz que Jesus, que era a luz dos homens, veio nessa terra. E ele começou a brilhar, irmãos. Aleluia. Jesus foi a luz de Deus em meio aos homens. Por quê? Porque, querido, ao olhar para a vida de Jesus, as pessoas podiam conhecer a Deus. Certa vez Filipe estava diante de Jesus, em meio àquela conversa de intimidade, ele vira e fala assim: Jesus, o negócio é o seguinte, já estamos há quase 3 anos juntos, que hora que você vai mostrar aquele? Que hora que você vai mostrar o Pai? Qual é a hora que você vai mostrar aquele que é Criador dos céus e da terra? Eu fico, querido, bem imaginando, e aqui já parafraseando, Jesus olhando para ele, sem entender o que ele estava dizendo, se era de fato verdade aquilo que ele estava perguntando, ou se era uma conversa meio sarcástica, e Jesus falou assim: ô Felipe, eu estou com você há tanto tempo, você está pedindo para eu mostrar o Pai? Querido, Jesus já tinha ensinado muitas coisas para aqueles discípulos. Jesus, certa vez, antes dessa situação, ao falar acerca da sua vontade, acerca da sua vida, ele começa a dizer que a vontade dele era fazer a vontade daquele que enviou. Jesus dizia que as obras que ele fazia eram as obras daquele que enviou. E de repente Jesus vira para Filipe e fala assim: Filipe, como você pede para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai.
Aleluia. Porque a gente precisa ficar feliz com isso? Porque Jesus foi a luz dos homens, irmãos. Porque a luz de Deus podia ser vista através da vida dele. Quando nós vamos ler a nossa Bíblia, lá no livro de Lucas, antes de começar propriamente o seu ministério fazendo coisas, Jesus ele abre os pergaminhos do profeta Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o qual me ungiu para evangelizar, para colocar em liberdade os cativos e oprimidos, para dar vista aos cegos. De repente ele fecha aquele livro e ele diz: hoje está se cumprindo isso que está diante dos seus olhos. Você pode dizer: Leandro, o que é que você está querendo dizer para mim nessa noite que até agora eu não estou entendendo nada? Sabe o que eu quero chegar? Sabe o que eu quero te dizer, querido? Esse mundo precisa de mim e de você. Jesus veio e começou uma boa obra nesse mundo. Jesus nos mostrou qual é a forma que nós precisamos viver. Jesus ele era a única luz, mas quando ele foi, querido, ele já havia nos antecipado em Mateus 5,13, que nós iríamos nos tornar a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, estamos vivendo dias, irmãos, onde Deus está cheio de expectativa em olhar para mim e olhar para você e encontrar na nossa vida a extensão da vida de Jesus. Aleluia! Como nós cantamos mesmo no louvor, eu tenho a vida de Deus. E como é que a música diz? No lugar onde eu passar, a dor vai ter de se entregar. E se a tristeza olhar para mim, ela também vai ter que se alegrar, porque eu errei a letra da música. Não é? O lugar onde eu passar, querido, a dor vai ter de se entregar. Se a tristeza olhar para mim, ela vai ter que se alegrar. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos, Deus está nos convocando para elevar o nível da nossa vida. Nessa noite eu quero que você saia daqui, não mais vivendo da forma que você está vivendo, porque Deus espera mais de nós. Nós não estamos vivendo, querido, como nós já temos aprendido, os últimos anos da vinda de Jesus. Nós podemos dizer que profeticamente estamos nos últimos segundos. Joel capítulo de número 2, no verso número 28 diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Atos capítulo de número 2, verso de número 1, diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Os 120 estavam em Jerusalém e foram cheios. As outras pessoas, ao receber a imposição de mãos, também continuavam sendo cheios. Irmãos, há quase 2000 anos atrás, começou o derramamento dos últimos dias. Se quase 2000 anos atrás, a profecia de Joel já se cumpriu, irmão, Jesus está mais do que às portas. Jesus está, querido, a cada segundo mais próximo de nós. E eu digo para você, Jesus não veio ao mundo para deixar o mundo como ele estava. Jesus veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Mas Jesus não está mais pregando nos dias de hoje. Jesus, irmãos, ele não aparece para a gente falando acerca do seu sacrifício, como aconteceu para Paulo. Jesus não é aquele que vai até as pessoas hoje para curar os enfermos, sabe por quê? Porque ele escolheu uma outra pessoa para fazer isso. Ele escolheu você. Nós temos que ficar um pouquinho mais felizes com isso, amém, irmão? Jesus ele não vai aparecer e pregar, sabe por quê? Porque é em você que está o poder para levantar, queridas pessoas. É em você que está o poder para restaurar casamentos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmão, tem muita coisa para acontecer. E tudo isso vai começar pela compaixão. Judas ele disse: vocês vão se importar com aqueles que precisam. Sabe, meu irmão, eu acredito que Deus está nos chamando para primeiramente acreditar no poder dEle em nós, mas também para entender o propósito dEle, ao ponto de nos usar para mudar a vida de outras pessoas. Lá no livro de João, capítulo de número 14, abre lá sua Bíblia comigo. Jesus, quando Ele está ensinando, ainda em vida, alguma coisa para os seus discípulos, a Bíblia diz que o tempo todo Jesus ele ensinava, pregava e curava. A maior parte do seu tempo ele passava ensinando as pessoas. João capítulo de número 14. Aleluia. Deus é bom. João 14, a partir do verso de número 12.
Ele diz assim: em verdade te digo, que aquele que crê em mim, quantos creem no Senhor? Você crê no Senhor? Sabe, querido, eu sei que você crê, porque Romanos 10 diz que aquele que creu com o coração e confessou com a boca acerca da salvação, ele é salvo. Um dia você ouviu essa palavra, um dia você decidiu dar crédito a essa palavra, ou seja, nós somos daqueles que creem. E ele diz: se você crer em mim, ou aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Aleluia. Meu irmão, quantos aqui conhecem pelo menos uma história de milagre da vida de Jesus? Quantos aqui já ouviram a história da mulher do fluxo de sangue de Marcos 11, 25? De repente estava Jesus caminhando em meio à multidão, a mulher tocou na ponta das suas vestes, foi curada de um fluxo de sangue de 12 anos. Estava de repente Jesus diante de uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. De repente Deus ali, ao ver Jesus rendendo e dando graças, o poder opera, e Ele alimenta todas as pessoas, sobrando 12 cestos cheios. Jesus está diante da tempestade, dormindo no travesseiro, e eu acho muito interessante que a Bíblia faz questão de dizer que ele estava dormindo de forma confortável. Os discípulos, com medo de morrer, acordam ele e falam: Senhor, vamos morrer, não importa você que pereçamos. Aí ele vira e fala: ó, geração incrédula, por que você não está falando para a tempestade parar? Tempestade, para. Aleluia. A gente começa a ver, querido, a unção e o poder da vida de Jesus influenciando o tempo. Nós vemos a unção e o poder da vida de Jesus influenciando, querido, a parte material, quanto a provisão, a comida que as pessoas precisavam. Nós vemos Jesus influenciando as pessoas na ideia de despertar cura, na ideia de despertar vida. Nós vemos Jesus chegando, Lázaro com o corpo já fedendo, querido, e falando: Lázaro, sai para fora, e Lázaro saindo. Meu irmão, não foi pouco milagre não, foi muito milagre. Aí você fala assim: Leandro, e o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que Jesus diz que aquele que crê nele pode fazer aquilo que ele fez. Você ficaria feliz, querido, em começar a ver durante a semana cegos enxergando através da sua vida? Você ficaria feliz, irmão, se nós de repente saíssemos no noticiário e as pessoas... Não sei se você já assistiu aquele desenho, Tá Chovendo Hambúrguer. Você já assistiu aquele filme ou não? Irmãos, eu acredito que aquilo lá pode exemplificar um pouquinho do que é a vida do crente. Qual que é a história do filminho lá do Tá Chovendo Hambúrguer? Se você não assistiu, assiste, que é muito legal. Tem um jovenzinho que cria uma maquininha que ela fica lá no céu, ele manda lá faça hambúrguer, chove hambúrguer. Chove gelatina, chove gelatina. Tudo aquilo, querido, que aquelas pessoas precisavam, caía do céu. Aleluia. Ei, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Tudo aquilo que o mundo precisa, vai cair do céu, mas vai passar por você. Deus nos chamou para sermos a extensão daquilo que Jesus começou. E se você crê, irmão, você vai fazer pelo menos aquilo que Ele fez. Tem que ficar um pouquinho mais feliz, irmão. Porque eu sei que você vira e fala assim, tem gente que às vezes olha e fala assim: ô menino xarope, então você está falando que eu posso estar no mesmo nível que Jesus? Querido, eu não só falo para você que você pode, mas eu digo que você já está. Aí piorou, aí a galera me odeia mais, não é verdade? Aí tu fala assim: como assim? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus morre como unigênito, o único filho, mas Ele ressuscita como o primeiro de muitos. João 1,12 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Nós somos filhos. Por que Jesus fez? Não apenas porque Ele era o nosso Salvador, mas porque Ele era Filho, porque a própria vida de Deus, como João capítulo de número 15 diz, corria nele, mas também corre em nós. Irmão, o que é que eu quero chamar a sua atenção nessa noite? Tem mais para viver, queridos, tem mais para acontecer. Deus colocou algo precioso em nós, para a gente deixar um rastro de milagres, irmãos. Deus nos chamou para deixar um rastro de alegria, Deus nos chamou para deixar um rastro de boas obras. Já imaginou, começa a sair no jornal, cidade no interior do estado de São Paulo,
precisa fechar hospitais porque não tem necessidade de atendimento. Sabe, irmão, eu fico pensando, não é Bauru agora vai ganhar 2 hospitais escola por causa da faculdade de medicina, mas sabe qual é a minha vontade, irmãos? Que os hospitais fiquem vazios, não por causa do aumento de hospitais, mas por causa do aumento de crentes. Aleluia! Meu irmão, Deus quer fazer mais. Deus quer te usar mais, mas para isso nós precisamos acreditar, nós precisamos nos ver como Ele nos vê. Agora eu pergunto para você, querido, quantos aqui querem fazer as mesmas obras que Jesus? Sabe, irmão, e agora quando a gente continua além do texto, olha o que ele diz. Ele diz, aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço. E ele dá continuidade. E outras maiores também farão. Uau! Irmão, se você for criativo como eu e viajar no mundo de Bob, a gente vai fundo. Amém ou não amém? Um dos maiores registros que a gente tem de Jesus pregando para pessoas é naquela multiplicação de 5.000 homens que receberam lá os pães. Mas de repente, irmãos, Pedro, em 2 dias de pregação, ele já salva 5.000 e batiza 5.000. O maior registro daquilo que Jesus fez quanto à pregação e números de pessoas, Pedro já bateu em 2 dias. Uau! Deixa eu falar algo para você, querido. Já pensou os milhares começando a chegar de pessoas por causa da sua vida? Você já imaginou, querido, as pessoas começando a fazer fila para passar, como a Bíblia narra mesmo em Atos? Pedro estava passando e ele não direcionava a mão, ele não direcionava a voz, mas porque a sombra dele passava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Meu irmão, você já começou a imaginar a casa da sua casa, a casa do lado da sua casa valer mais, não pelo bairro que ela está, mas porque ela está do seu lado? Eu quero te instigar, querido, a ir além, imaginar além. Você, querido, já conseguiu imaginar? De repente, querido, as pessoas estão dentro de um avião e elas começam a receber uma notícia que o avião vai cair e elas começam a pensar em se matar, mas de repente, querido, com ousadia você levanta no meio de todo mundo e fala assim, fica tranquilo, porque eu estou aqui e o avião não vai cair. E de repente todo mundo, querido, por causa da palavra de autoridade, ousadia e unção, eles se veem amparados por uma paz que excede todo entendimento, e ao invés de pensar em morte, eles começam a pensar em vida, e eles começam a se alegrar, eles começam, querido, a descansar, porque eles veem que não é você, mas que é Deus falando através de você. Ei, meu irmão, tem muito mais. E sabe o que é mais maravilhoso? Não está falando de pastor, não está falando de professor, não está falando de ministro. O que ele fez e mais. Você crê? O que você pode crer? Existe uma unção que foi colocada sobre a nossa vida. Existe uma graça e um favor que nos envolve para fazer coisas poderosas. Vai comigo para Efésios, capítulo de número 3. No verso de número 20, aleluia. Esse texto, ele fala sobre o que Deus pode dar, sobre o que Deus pode fazer, mas eu quero ressaltar um detalhe aqui com você. Efésios capítulo de número 3. Aleluia. Efésios capítulo de número 3, no verso de número 20, ele diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além, daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Você pode repetir comigo? Diga assim, tudo. Diga muito mais. Diga abundantemente além. Sabe, querido, eu quero chamar a sua atenção.
Ele está falando sobre, ele está querendo trazer a ideia de superlativos, ele está querendo trazer uma ideia de grandeza, ele está querendo mostrar que Deus está muito além da nossa pequenina capacidade de pensar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, querido, são duas coisas aqui. Ele diz que não é você que é poderoso para fazer, ele diz que é Deus. E outra coisa, ele não diz que é o seu poder, mas ele diz que é o poder dele. Porque essas duas coisas, elas precisam ser ressaltadas. Porque infelizmente, irmãos, o que tem nos roubado de viver o melhor de Deus nesses dias, é exatamente aquilo que nós temos visto quando nós olhamos para o espelho. Muitos de nós temos olhado muito para as nossas vidas, para as nossas limitações, olhado para as nossas habilidades de forma natural, mas tudo isso que eu estou falando para você, irmão, não vai ser feito nem construído de forma natural. Jesus não multiplicou o pão de forma natural, querido. Jesus fez isso de forma sobrenatural. Jesus não curou o cego de forma natural, porque para isso existe o médico. Se eu quisesse fazer muito pão, eu ia atrás de um padeiro. Mas Jesus estava nos ensinando um princípio, assim como Paulo em Efésios também está. Aquilo que Deus quer fazer, não é por aquilo que você sabe, não é por aquilo que você pode produzir quanto à sua força, mas é por aquilo que você pode crer. E se você pode crer que Deus é poderoso para fazer, se você pode crer que o poder dele já está em você, ele vai fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Aleluia! Mas pastor, eu não sou muito bom. Sabe, querido, você está começando a olhar pelo lado certo. Olhe para você como não sendo muito bom, desde que você olhe para Deus e saiba que Ele é muito bom. E Ele sendo muito bom em você, isso vai te tornar uma pessoa muito boa, que vai produzir coisas muito boas. E sabe qual é o melhor disso? Você não precisa pagar, você precisa crer. Aleluia. Porque se você volta um capítulo comigo anterior, vai lá em Efésios capítulo de número 2. Quando Paulo vai falar acerca da nossa vida, da nossa realidade em Cristo, Atos capítulo de número 2, no verso de número 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e até mesmo isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Vou ler de novo 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Antes de eu continuar, para aqui comigo. Por que Paulo faz questão de ressaltar isso? Porque, querido, o poder de Deus vai fluir através da nossa vida, não para trazer glória a nós, mas para levar glória a Deus. Se existisse uma parte nossa, um dedo nosso de merecimento e não de Deus, isso traria uma glória natural e humana, e não uma glória divina para aquele que é digno. Ou seja, irmão, se um dia, ao impor as mãos sobre uma pessoa que é paralítica, e ela andar, saiba que o que fez isso não foi a sua oração, não foi o seu jejum, não foi o seu tempo de igreja. O que fez o paralítico levantar foi a sua fé no poder de Deus. E esse poder que veio de graça, através da graça, tocou a vida da pessoa e ela andou, não por um merecimento nosso, mas por causa de um favor e uma bondade de Deus. Ou seja, irmão, não tenha medo de orar pelas pessoas. Não tenha medo de falar sobre milagres. Não tenha medo de pregar acerca de um Deus que funciona. Sabe por quê? Porque quando você estender as suas mãos e orar por alguém, não é a sua vida que está produzindo cura, mas é a vida de Deus, é a unção de Deus. Ele é o responsável por fazer. Qual é a nossa parte? Simplesmente crer na grandeza dEle, simplesmente crer, querido, na bondade dEle e deixar que Ele nos use como verdadeiros instrumentos. E Paulo continua dizendo no verso de número 10, porque nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, aleluia, as quais Deus de antemão nos preparou
para que andássemos nelas. Boas obras não fala sobre apenas, querido, uma vida de coisas acertadas. Boas obras não fala apenas sobre não viver uma vida de pecado. Boas obras, querido, fala sobre fazer aquilo que Jesus fez. Eu e você fomos criados em Deus para produzir boas coisas. Eu e você fomos criados em Deus para que, assim como Jesus vira para Felipe e diz: Felipe, o negócio é o seguinte, quem vê a mim, vê o Pai. Nestes dias, irmãos, Deus está nos chamando para sermos os verdadeiros cartões de visita do Evangelho. Deus está nos chamando para sermos as cartas vivas que vão mostrar um Evangelho de verdade. Irmão, deixa eu falar para você, hoje nós estamos vivendo dias onde as pessoas elas têm a necessidade de discutir teologia, sabe por quê? Porque as obras estão em baixa. Sabe por que a gente precisa gastar tempo convencendo os contradizentes com teorias? Porque eles não estão vendo o poder de Deus operando na nossa vida como deve acontecer. Irmão, contra fatos não há argumento. Deixa eu falar para você, a pessoa pode acreditar no que ela quiser, ela pode pregar que o Espírito Santo já não fala mais, já não batiza mais, mas no dia que ela estiver com um câncer, você impor as mãos sobre ela, e sem quimioterapia ela for curada, irmão, você não vai precisar ensinar teoria, porque ela vai ter desfrutado do poder de Deus em ação. Quando a pessoa chegar atribulada, endemoniada, opressa, triste, depressiva, e ela chegar do seu lado, de repente ela perceber que o seu corpo está mais leve, ela perceber que uma alegria veio dentro dela, querido, ela não vai ter a coragem de discutir teologia com você, sabe por quê? Porque ela desfrutou do real poder de Deus. Paulo disse, o meu evangelho, o evangelho que eu preguei para vocês, não foi um evangelho baseado em sabedoria ou conhecimento humano, mas foi um evangelho baseado em demonstrações de poder. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, está na hora de demonstrar poder, irmão. Não, vou falar de novo, porque você tem que pegar isso. Irmão, está na hora de demonstrar poder. Está na hora de Deus começar a nos usar, está na hora de nós começarmos a ver os milagres. Se João capítulo 14 diz que nós poderíamos fazer as mesmas obras, o Espírito Santo está em nós nos capacitando. Deus não é homem para que minta, irmão. Ainda que nós não consigamos crer na totalidade, isso não torna a palavra meia verdade. Ainda que para você e para mim, pode ser que ouvir que Deus está te chamando para produzir as mesmas coisas que Jesus produziu, ainda que possa parecer algo grande e inalcançável, isso não torna o versículo bíblico mentira. Mas deixa eu falar para você, o texto é uma verdade, mas o poder dessa verdade só vai começar a ter uma influência positiva na nossa vida, no momento que nós passarmos a crer nela. Existem muitos versículos aqui, a Bíblia, ela não é escrita nos dias de hoje ainda, quanto a livros, ela está fechada. 66 livros que foram juntados por estudiosos dentro de um cânon, considerados livros sagrados e inspirados, está tudo aqui. Quantas verdades acerca de cura, quantas verdades acerca de prosperidade, quantas verdades acerca de paz. Quantas promessas para as nossas vidas. Mas irmão, até hoje, nós só temos desfrutado, não daquilo que está escrito, mas daquilo que nós temos crido. Porque umas pessoas, elas colhem de mais bênçãos ou bênçãos maiores do que outras pessoas? Porque elas têm crido mais. Porque essas verdades têm chego à sua mente e ao seu coração. João capítulo de número 8, no verso de número 32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa Bíblia está cheia de verdades, irmãos, mas a verdade que me liberta, é apenas a verdade que eu conheço e decido crer. Irmão, quantas verdades nós conhecemos? Quantos versículos bíblicos já chegaram um dia no nosso coração? Quantas pregações talvez a gente já saiba até de cor?
Quantas histórias bíblicas nós conhecemos com detalhes? A gente não sabe só da história de José. A gente sabe que José ganhou uma túnica colorida. A gente sabe os nomes dos irmãos de José. Mas, irmão, deixa eu falar para você. Deus está nos chamando, não apenas para saber, mas Deus está nos chamando para crer naquilo que a gente sabe. Porque quando eu passar a crer naquilo que eu sei, irmãos, a minha fé, ela vai se tornar uma fé operante. E essa fé operante, ela vai produzir resultados. Ei, irmão, não apenas saiba que Deus é bom, mas creia que Deus é bom. Não apenas saiba que Deus cura, mas creia que Deus cura. Não apenas saiba que Deus tem poder para multiplicar pão e peixe, mas, irmão, ao entrar na sua casa, creia que nunca vai faltar comida. Creia que nunca vai faltar dinheiro, creia que nunca vai faltar vida. Aleluia. Creia, tão somente creia. E quando tudo parecer que não vai dar certo, continue crendo. E quando tudo parecer que vai produzir um desfecho ruim, levante a sua voz em alto e bom som e comece a cantar aquilo que você crê. E como Paulo e Silas, irmãos, ainda que seja a hora mais escura da sua vida, ainda que seja o momento mais difícil da sua história, Atos 16, 25 diz que perto da meia-noite, as pessoas começaram a ouvir um som, irmãos, e deixa eu falar para você, do primeiro som que eles ouviram, não foi o som das cadeias se abrindo, mas foi o som de crentes orando, foi o som de crentes bradando, foi o som de crentes falando aquilo que eles criam. Aleluia. Qual é o som que o diabo tem ouvido da sua boca? Qual é o som que os homens e mulheres têm visto da nossa vida? Qual é o som que Deus tem visto, querido, saindo dos nossos lábios? Será que nós temos reclamado daquilo que nós não temos ou agradecido daquilo que nós já temos? Será que nós temos falado sobre palavras que vão nos conduzir em sucesso e triunfo? Ou será que nós temos evidenciado as qualidades e força dos nossos gigantes? Ei, irmão, exalte Golias, e Golias vai te vencer. Mas exalte Deus, e você vai vencer Golias. Vou falar de novo para você, querido. Quando Davi chega diante de Golias, ele não considera quem aquele homem era, querido. Ele diz: quem é esse incircunciso fariseu que está falando mal do meu Deus? Filisteu, né? Quem é esse incircunciso filisteu que está aí, blasfemando contra o nome do meu Deus? Querido, ele não queria saber se o exército teve medo. Ele não queria saber se ele já tinha matado. Ele não queria saber se Golias era gigante. Sabe por quê, querido? Saber daquilo que você não tem não resolve o seu problema, não. Vou falar de novo para você. Saber que você não tem dinheiro para pagar a conta, não paga a sua conta. Saber que você não tem tudo aquilo que você precisa para suprir as suas necessidades, não muda a sua vida, não. Mas saber que existe um Deus que é poderoso para te suprir independente da necessidade, isso faz toda a diferença. Saber que existe um Senhor que é o nosso pastor, e se eu creio nele, nada me falta. Sabe o que isso faz, querido? Faz com que eu ande em pastos verdejantes, faz com que eu beba de fontes de águas tranquilas, faz com que eu coloque a cabeça no meu travesseiro, em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei que só o Senhor me faz repousar em segurança. Saber de Golias, saber dos problemas não muda a nossa vida, não. Mas lembrar diariamente do poder de Deus, isso vai mudar a minha história. Isso vai mudar a sua história. Irmão, saia daqui consciente de quem é Deus. Saia daqui consciente daquilo que Deus espera de você. Saia daqui consciente que Jesus está voltando e Ele nos chamou para brilhar mais do que nunca, irmão. Existem obras a serem feitas. Marcos 16 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Irmão, não é só aquele que ouve e crê, mas é aquele que crê naquilo que está pregando, é aquele que crê naquilo que está ouvindo, é aquele que crê e por isso está praticando as verdades que chegaram no seu coração.
Está na hora do povo saber quem é a verdadeira igreja, irmão. Aleluia, 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 aleluia. Está na hora de acabar essa história, irmão, do povo pensar em igreja católica e pensar em pedofilia. Está na hora de acabar essa história do povo pensar no povo crente e pensar que pastor é ladrão. Está na hora, irmãos, das pessoas começarem a lembrar de nós e saber que se estiver com a gente, está com a solução. Está na hora do povo correr para a gente, porque eles vão ver uma mudança tal na nossa vida, eles vão ver uma paz que ninguém pode ter, como mesmo Jesus disse: eu vos deixo uma paz, a minha paz vos dou, não como o mundo eu dá, mas uma paz diferente, porque vem de Deus, irmão. Está chegando um tempo onde nós não vamos ser referenciais de coisas ruins, mas nós vamos ser verdadeiros representantes de Deus. Está na hora do povo começar a te seguir, porque ele sabe que você é um crente de verdade. Como eu disse no começo, o mundo precisa de você, porque o mundo precisa de crente de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Não, Leandro, o negócio é o seguinte, você não sabe, eu estou tendo aqui as minhas ideias, e no dia que eu for rico, aí as pessoas vão ver que eu sou um homem de Deus, porque eu vou fazer muita obra social. Ei, meu irmão, talvez você morra antes de ficar rico e não faça nada. Ou talvez, querido, quando você desfrute o prazer de ser rico, você comece a amar mais o dinheiro do que Deus. E você também não faça nada. Ou seja, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não arrume desculpa, querido, querendo protelar aquilo que você hoje não quer fazer, porque amanhã também você não vai. Ah, Leandro, o dia que eu trabalhar meio período, aí eu vou fazer tudo isso que você está falando. Não, querido, sabe por quê? É no seu trabalho que os milagres começam. É no seu trabalho que a luz começa a brilhar. Sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. Deus está te chamando nesses dias. Sabe aquela historinha que brasileiro conta? Que você, querido, vai para o dia do pagode, que você vai lá e recebe o seu dinheiro, e é o único dia de alegria no seu mês, porque no outro dia o dinheiro já acabou. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você. Sabe como é a vida de crente? A vida do crente é aquela que você é feliz no dia que você recebe e tem dinheiro, mas você também é feliz no dia que o dinheiro já acabou. Sabe como é a vida de crente? É quando todo mundo está no trabalho e está reclamando, querido, que hoje é segunda-feira, mas você está se alegrando porque a segunda-feira chegou e está na hora de praticar aquilo que eu aprendi no domingo, e está na hora de mostrar um verdadeiro evangelho, e está na hora de mostrar que existe uma vida vivendo dentro de mim, e essa vida que é a vida de Deus vai sair pelas minhas palavras, vai sair pelas minhas obras, vai sair por tudo aquilo que eu faço. Está na hora de eu para brilhar. Ei, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu para isso, querido. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser um divisor de águas na vida de pessoas. Você nasceu para ser aquele que vai fazer a diferença. Aí você pode pensar, pastor, mas quanto mais eu fizer a diferença, mais as perseguições vão aumentar. Ei, querido, quanto maior a perseguição, maior é o poder que guarda a sua vida, maiores vão ser os milagres, maiores vão ser, querido, as pessoas que elas te perseguirão, mas ao mesmo tempo elas reconhecerão que existe um Deus em você, e elas se dobrarão ao Deus que você serve. Sabe por quê, querido? Em meio a tanta perseguição, é aí que nós vamos ver o aumento do poder de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha, algo aconteceu. Antes de ser lançado, não havia sido quebrada a lei que deveria adorar outros deuses. Antes deles serem lançados na fornalha, aquilo que estava servindo como condenação ainda estava de pé. Mas na hora, irmãos, que o negócio pegou, na hora que a chama estava muito mais quente que o normal, ao ponto do soldado que empurrou para dentro, esse foi queimado. É ali que a história de um reino foi mudado. Ei, meu irmão, quando os problemas aumentarem, não é sinal que tudo vai dar errado não, mas é que você está prontinho para viver os melhores dias da sua vida.
quando os problemas começarem a levantar de todo lado, e você começar a falar, meu Deus, o que é que está acontecendo? Parece que é só problema. Ei, irmão, não comece a olhar para isso, mas comece a se alegrar, pensando, se está vindo perseguição por aqui, se está vindo problema por ali, é sinal que todo mundo vai ver a mão do Senhor trabalhando em meu favor, a mão do Senhor me livrando, a mão do Senhor me provendo, a mão do Senhor me inspirando. Ei, irmão, quanto maior as trevas, mais brilha a luz. Aleluia! Quanto mais o mundo se corrompe, mais as pessoas vão ver o Deus verdadeiro que está em você. Ei, meu irmão, saia daqui nessa noite pronto para mudar o seu mundo. Saia daqui nessa noite pronto para mudar a sua casa. Pastor, mas a minha família, ela não aceita Jesus, a minha família não gosta da igreja. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você, quem está com câncer, gosta sim de ser curado. Quem está triste gosta sim de ficar feliz. Quem não tem o que comer, gosta sim de ser alimentado. Se eles não vêm por palavras, está na hora deles virem por milagres, irmãos. Se as pessoas não estão chegando por aquilo que você tem pregado, elas vão se achegar por aquilo que você está vivendo, irmão. Uau! Meu Deus! Do que é que você está falando, Leandro? Eu estou falando, irmão, da pessoa te contratar, não investir nada em publicidade, mas as vendas da loja triplicarem. Sabe por quê? Porque você está lá, irmão. Sabe do que é que eu estou dizendo, irmão? É de repente, a história de um bairro mudar, não porque o governo investiu em segurança pública, mas porque você mudou para aquele lugar. Sabe do que eu estou dizendo, irmão? Eu estou dizendo de uma família que tem um histórico de separação, de uma família que tem histórico de mortes por problema cardíaco, mas de repente ninguém mais morre e ninguém mais separa, sabe por quê? Porque você está lá. Mudando a história de uma vez por todas. Por quê? Porque onde você está, o poder de Deus também está, e onde o poder de Deus está, milagres são abundantes, irmão. Está na hora de ser crente, está na hora dos milagres começarem a pipocar, irmão, está na hora de você começar a ver coisas. Então eu digo para você, creia nisso, irmãos, aumente as suas expectativas, saiba que você não está sozinho. Deus e a unção não é uma roupa que nós vestimos alguns dias na semana. Deus e a unção está agarrado em você, ela está junto com você. Onde você está existe poder curador, onde você está existe poder restaurador. Aquilo que você precisa está com você, porque Deus está com você. Quantos estão prontos para viver dias melhores na sua vida? Você está pronto para começar a ver milagres pipocarem em todos os lugares, irmão? Você está pronto para começar a ver a sua empresa faturar mais, não porque você é inteligente, mas porque tem favor e graça envolvendo a sua vida. Você está pronto, irmãos, para ver pessoas sendo afetadas. Você está pronto, irmãos, eu não sei como era na sua época de escola, mas normalmente em um ambiente escolar, as pessoas elas tentam estar perto daquele que vai facilitar o trabalho em grupo. É assim ou não é? Fala assim, eu trabalho em grupo, cola no mais inteligente, é assim ou não é? Ou cola no que tem dinheiro para fazer a melhor maquete, é assim ou não é, irmão? Cada coisa, a pessoa pensa, o que é que eu posso, o que é que aquela pessoa tem para oferecer para mim? Eu vou colar nela. E meu irmão, você está pronto para as pessoas começarem a colar em você, porque elas veem que você tem algo para oferecer? Você está pronto das multidões começarem a te seguir, não porque você tem muito dinheiro no bolso, porque isso é uma consequência, irmão. Crente comer picanha e beber Coca-Cola, isso é uma consequência, amém? Porque nós não buscamos dinheiro, dinheiro chega, amém, irmão? E quando dinheiro não chega, Deus manda o boi, amém, irmão? E se Deus não manda o boi, Ele manda o convite para um churrasco, amém, querido? Mas nós sabemos que chega. Você está pronto para as pessoas quererem associar em você, porque quando estão perto de você, elas têm paz, irmão. Aleluia, aleluia. Sabe, irmão, tem que ser assim. As pessoas precisam começar a nos chamar para ir para a casa delas. E aí você fala assim, ei, por que desse convite tão inesperado? É porque quando eu estou perto de você, eu sinto paz. Uau,
Mas por que todo mundo está brigando agora para me contratar? É porque elas viram em mim algo diferente. Eu não estou te contratando pelo seu currículo, mas no dia que você entrou para fazer aquela entrevista, parece que já não existia mais pretendentes, e parecia que você era o nome que ia completar a minha lista de contratação. Já imaginou você ouvindo isso, querido? Já imaginou, não? Agora eu pergunto para você, já creu nisso? Se já imaginou, está na hora de crer. Quantos de nós já imaginamos os enfermos sendo curados? Quantos de nós já imaginamos as bênçãos? Nessa noite eu digo para você, está na hora de crer. Imaginamos, mas cremos. Idealizamos, temos uma expectativa, mas também confessamos. E se nós fazemos assim, os milagres vão acontecer. Porque aqueles que creem em Jesus farão as obras que Ele fez, mas obras maiores também farão. Você está pronto para grandes obras? Então eu queria que você ficasse de pé comigo no seu lugar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. E eu quero te dar a oportunidade, irmão, de fazer um combinado com Deus. Eu quero te dar a oportunidade de firmar um propósito, um compromisso com Deus. Eu uso das palavras porque você precisa entender o que é que eu estou dizendo. Querido, eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar nesse instante. Queria que você se desligasse das pessoas. Queria que você agora pensasse apenas em você. Porque, querido, a escolha de viver uma vida servindo a Deus, ela é individual. Não é porque o meu cônjuge decidiu servir a Deus, que eu também vou servir. É uma decisão individual. É uma decisão que cada um de nós precisamos tomar e se esforçar para que ela se torne realidade. Então, no seu lugar, nesse instante, eu quero te dar a oportunidade de falar com Deus do seu jeito, irmãos. Você ouviu nessa noite acerca da vontade de Deus para a sua vida. Mas eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oração consagrando a sua vida a Ele, se rendendo aos propósitos dEle. Abra os seus lábios no seu lugar, querido, e comece a falar: Pai, eu entendi esse negócio que o pastor está dizendo. Eu entendi e eu criei, é por isso que eu vou sair daqui hoje diferente. Diga para Ele: Pai, eu acredito na unção. Diga: Pai, eu acredito na inspiração. Pai, eu acredito no poder. Pai, eu acredito que milagres estão chegando. Diga para Ele: Pai, me usa no meu trabalho. Me usa na minha família. Me usa na minha igreja. Me usa onde eu estiver, para que eu possa produzir resultados poderosos, para que eu possa levar paz ao aflito, para que eu possa levar cura ao necessitado, para que eu possa suprir, Pai, a necessidade das pessoas, independente de quais elas sejam. Pai, como igreja nessa noite, nós colocamos a nossa vida mais uma vez diante do Senhor, mas não apenas a nossa vida, nós colocamos a nossa atenção, nós vamos colocar os nossos sonhos, nós vamos colocar os nossos desejos, e a nossa oração nessa noite, Pai, é para que os milagres comecem a acontecer. A nossa oração é para que tudo aquilo, Pai, que tem impedido o sobrenatural de fluir da nossa vida, o que o Teu Espírito Santo comece a nos lembrar, que o nosso espírito, o nosso homem interior comece a nos mostrar, para que nós saiamos daqui alinhando coisas que são necessárias, e assim possamos correr com excelência a carreira que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu oro por sinais, eu oro por milagres, eu oro por prodígios, eu oro por cultos cheios de salvação, eu oro por cultos cheios de milagre, eu oro, Pai, por pessoas andando no supermercado e coisas espirituais e sobrenaturais acontecendo. Onde estivermos, bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias, por todos os dias. Por todos os dias, por todos os dias.